Oi, oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre cegueira espiritual. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Nós vamos falar sobre alguns pontos que está escrito na parábola do bom samaritano. Você já deve ter ouvido falar sobre essa parábola, mas vamos dar uns toques diferentes aqui. Ela está escrita em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30. Ela fala, eu vou dar uma resumida aqui, eu não vou contar tudo que está escrito lá não, mas eu vou resumir para que você entenda direitinho o que aconteceu nessa parábola. Jesus estava explicando que havia um homem que estava andando de uma cidade e estava indo até outra cidade. E de repente ele foi assaltado. E esses assaltantes, além de levar os seus pertences, bateram nele, deixaram ele ensanguentado ali, machucado, no meio da estrada. Bom, num intervalo, vinha um homem, um sacerdote. Quem que é o sacerdote? O sacerdote, ele era designado para cuidar dos rituais da igreja. Então era um homem escolhido por Deus e pelo povo para que cuidasse dos rituais que seriam oferecidos a Deus naquela época. Ou seja, ele era um homem que era próximo de Deus, certo? Se a gente for pensar assim, ele era o único que poderia fazer essa função. Ele estava vindo pela estrada, avistou aquele homem machucado e atravessou a estrada e continuou andando o seu caminho pelo outro lado, onde não estava o homem. Ou seja, ele ignorou o homem que estava machucado. Mais tarde veio um levita. Quem era o levita? Levita era um homem do povo escolhido de Deus. Ou seja, Deus escolheu um povo, um grupo de pessoas, para que eles cuidassem do templo de Deus, da igreja, e orientasse as pessoas a como orar, a como se dirigir a Deus, a como fazer suas ofertas. Então, esse homem participava do povo de Deus. Era para ele conduzir os seguidores de Deus. Ele passou por aquela estrada e, de repente, ele continuou o seu caminho. Não ajudou o homem. Mais tarde veio o samaritano. Samaritano, quem que é? Samaritano era o do povo que, vamos lá, Samaritano, ele era um homem que era do povo de Israel, do povo de Deus, escolhido por Deus, só que esse pessoal se misturou com outras culturas, com pessoas que acreditavam em outros deuses, e para todos os judeus, todos os que seguiam a Deus, esses samaritanos, eles eram impuros. Por quê? Porque eles não eram 100% do povo de Deus. Eles eram misturados com outros povos, de outras religiões, de outras culturas. Esse homem, o que ele fez? O samaritano, ele foi lá e ajudou a pessoa que estava ferida, a pessoa que estava machucada. Aqui nós temos uma coisa que é bem triste. O povo de Deus não ajudou aquele que estava caído. Por quê? Na parábola não existe escrito certinho o que o sacerdote e o levita iriam fazer. Mas nós podemos aqui pensar em algumas coisas. Talvez eles estavam ocupados, estavam pensando, eu tenho que chegar lá na igreja, eu tenho que organizar lá o templo, eu tenho que ajudar tal pessoa, eu tenho que fazer tal coisa. E muitas vezes nós cristãos, nós povos que somos pertencentes a Deus, somos filhos de Deus, muitas vezes nós estamos assim, focados naquilo que nós precisamos fazer, nas nossas tarefas do dia, e acontece algo que já aconteceu muitas e muitas vezes comigo, e eu me senti muito frustrada, muito chateada por causa disso, que é você estar tão concentrado naquilo que você deseja para sua vida, que até vai ajudar outras pessoas. Um dia eu quero ser isso, um dia eu quero ser grande, eu quero trabalhar em tal empresa, eu preciso ganhar tanto, eu preciso estudar, Senhor, vai na igreja, ouve o culto, Senhor, me ajuda, eu preciso disso, preciso daquilo, e chora. E o que acontece?
a nossa visão fica tão focada naquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos e até aquilo que nós queremos fazer para Deus, que quem está aqui do nosso lado, precisando de ajuda, precisando de um ouvido para escutar, precisando de um abraço, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar os problemas que estão com a pessoa aqui do nosso lado. A pessoa que também está passando necessidades. E que Deus fala para nós esquecermos de nós mesmos e fazer aquilo que Deus está pedindo de nós. Por que Deus nos fala isso? Porque nós já somos filhos de Deus, nós já estamos debaixo da sua graça, nós já estamos protegidos. Não é que se eu deixar de ver algo aqui, se eu deixar de ver algo ali, se eu atrasar um pouquinho nisso para ajudar essa pessoa, eu não vou perder aquilo. Não vai acabar a minha vida se eu deixar um dia de estudar para ajudar alguém, para olhar para o problema do outro. A gente faz muito isso porque a gente está sempre esperando que Deus vai agir na nossa vida, esperando aquele milagre que nós tanto precisamos, que nós tanto queremos, sendo que a vida está aqui continuando. Esse é um dos meus maiores arrependimentos e que eu ainda preciso trabalhar. A minha culpa em relação a isso é que eu estava tão concentrada em Deus, tão concentrada em eu preciso estudar sobre psicologia, eu preciso estudar sobre mente, eu preciso postar as coisas, eu preciso fazer vídeos. Por quê? Porque é isso que Deus me deu pra mim, é isso que eu quero fazer e um dia eu quero ganhar dinheiro suficiente, que eu quero ajudar os meus pais. E aí, de repente, a vida continuou comigo ali concentrada no que eu queria fazer, no que eu precisava fazer, porque era minha missão, porque eu ia ajudar e tal. E aí, de repente, puf, meus pais faleceram. Antes que eu pudesse ajudá-los, antes que eu pudesse fazer aquilo que eu sonhava em fazer. Ou seja, eu fiquei tão concentrada em algo que estava na minha mente que eu precisava fazer, que eu deixei de olhar para o lado, que eu deixei de olhar para a continuidade da vida. Porque a gente tem tantas tarefas no nosso dia a dia, mas a vida continua, ela ainda está ali. Sabe, eu não estou falando de casa, trabalho, filhos, marido, eu estou falando de pessoas, estou falando de seres humanos que têm ali seus problemas, que têm seus anseios, que precisam de amor, precisam se sentir amados, sentir que pertencem a algo. Quantas vezes você se sentiu sozinha porque eu não tenho um grupo? Mas você já fez um grupo? Você já foi atrás de alguém que você bateu o olho e falou ali, olha, essa pessoa também está sozinha. Você já foi ali conversar? Já foi ajudar? Foi ajudar na casa de alguém a oferecer uma limpeza, oferecer talvez uma quantia em dinheiro que você consiga? Nós estamos tão focados em nós mesmos que nós deixamos de olhar para o outro. Sendo que Deus sempre fala para ajudar o próximo, para ajudar as viúvas, os órfãos, quem precisa. E às vezes não só quem está longe, quem está numa instituição, ou eu vou dar o dinheiro para tal instituição. Não, quem está ali do nosso lado, está perto, que muitas vezes a gente acha que tem uma vida incrível. Essa pessoa tem uma vida assim, ela não tem problema. Quem disse que ela não tem problema? Ela não demonstra. Mas todos nós somos seres humanos, todos nós temos os nossos problemas, os nossos dias de luta, de dificuldades. Não é fácil deixar de olhar para os seus problemas, deixar de olhar para aquilo que você deseja tanto fazer. Mas quando você faz isso, você mexe com o coração de Deus. Você cumpre exatamente aquilo que Ele deseja para nós. Que nós nos amemos uns aos outros. Que nós cuidamos uns dos outros. Ao invés de falar, nossa, mas aquela pessoa está sofrendo. Existe um Deus que deixa alguém sofrer? Não, existem pessoas que não fazem nada por aquela pessoa. E existe um Deus que está lá em cima, triste, porque Ele escreve, Ele deixa para nós livros e mais livros. Além da Bíblia, existem outros livros que também foram inspirados por Deus. Eu acredito nisso. E cheio de informações, de orientações, de como nós devemos viver, das leis que existem no universo, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo aquilo que nós pensamos, nós criamos a nossa realidade a partir daquilo. Então, se eu tenho pensamentos negativos de que ninguém me ajuda, de que essas pessoas me criticam, de que ninguém gosta de mim, de que ninguém olha para os meus problemas,
você está criando isso. Ninguém vai olhar. Por quê? Porque é aquilo que você acredita. E aí você começa a ter essa cegueira espiritual. Você começa a ficar tão concentrada naquilo que você acredita que você para de agradecer aquilo que você já tem. Você já tem um pai, já tem uma mãe. Talvez eles não sejam perfeitos, mas eles estão ali do seu lado. Você tem uma casa, você tem internet, senão você não estaria me vendo aqui hoje. E cadê a sua gratidão por isso? Cadê o seu coração voltado ao Senhor em agradecimento porque você tem essas coisas, porque você tem oportunidades, porque você tem recursos? Nós ficamos concentrados naquilo que não temos e acabamos deixando a vida passar e deixando oportunidades de fazer a diferença, tanto no mundo quanto na vida de alguém, nem que seja uma pessoa. Vamos começar a colocar os nossos problemas, os nossos anseios. Deus fala, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, porque eu cuido de tudo. Vamos começar a ler essas coisas, essas parábolas, esses ensinamentos da Bíblia e realmente colocar em prática. Ao invés de só ler e recitar isso, e falar isso, jogar palavras ao vento. Vamos realmente colocar nas nossas vidas isso, essas orientações. Eu não vou ficar ansiosa, eu não me permito ficar ansiosa, porque o controle está nas tuas mãos. Não deixa a sua mente te dizer o que você tem que fazer. Não, eu vou ficar ansiosa porque isso daqui não tá dando certo, porque isso daqui não vai dar certo, porque o final do ano tá chegando e eu ainda não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não se deixei ficar ansiosa por coisa alguma. E não se deixar ficar ansiosa não é largar de mão e falar, Deus vai resolver. Não, é você fazer a sua parte, mas sem cegueira espiritual. Sem ficar tão concentrado naquilo que você esquece dos outros, que você esquece que a vida está ali continuando. Sem deixar de agradecer. Bora colocar em prática. É isso por hoje. Pensa nisso, pratica isso, ao invés de só ficar pensando. Vamos ser filhos de Deus, capazes de viver uma vida em abundância. Não só cumprindo as nossas tarefas diárias, mas principalmente olhando à nossa volta, aquilo que as pessoas à nossa volta precisam. Observe, coloque em prática a observação, que você vai ver coisas que você nunca viu. Coisas de pessoas que você entra em conflito, que você fica irritada e de repente, se você colocar a sua observação em prática, você vai conhecer muito melhor essa pessoa, que você vai falar, nossa, é por isso que ela age desse jeito, é por isso que ela tem essas respostas. Nossa, e você vai sentir compaixão e amor por essa pessoa. Que é isso que Deus deseja para todos nós, amar uns aos outros. Até a próxima.